Meus irmãos, vamos então agora ouvir a voz do Senhor em sua palavra, que será lida e pregada. Vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Voltemos então nossa Bíblia ao Antigo Testamento, ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Nós continuamos a ver o texto que nos conta sobre o assassinato de Nabote por meio de Acabe e Jezabel, para que eles pudessem possuir a vinha de Nabote, que na verdade, como vimos, não era propriamente dele, mas do Senhor. Meus irmãos, lembram-se então, como nós falamos anteriormente? Acabe, o rei de Israel, colocou os seus olhos, cobiçou a vinha de outro homem, que estava próxima de seu palácio em Jezreel. Ele tinha um palácio lá também, lembram-se que nós falamos no domingo passado? É próprio dos ricos terem muitas casas, muitas propriedades, não é? Acabe tinha alguns palácios, e um deles era em Jezreel. E do lado desse palácio havia uma vinha. E esta vinha pertencia a um homem chamado Nabote. E Acabe quis comprá-la, e Nabote recusou-se, porque Nabote conhecia o Senhor Deus e a sua vontade. E era proibido a todos os de Israel venderem a sua herança, venderem a sua terra, a qual Deus tinha dado a cada família. Então, Nabote, por temer ao Senhor, não porque não era um bom negócio, lembra-se? Era um bom negócio, lembra-se? Acabe disse, olha, eu te dou o valor dela, ou te dou uma vinha melhor ainda. Então era um bom negócio. Só que Acabe tinha encontrado um homem que era crente. E não estava preocupado só com o lucro. Estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E assim, Nabote disse não. Aí vocês se lembram que Acabe voltou emburrado, desgostoso para casa, e Jezabel percebeu. A rainha má percebeu. E como ela governava a sua casa, ao invés de Acabe fazê-lo, ela disse, eu vou dar um jeito nisso. Você pode levantar aí da sua tristeza e comer alguma coisa que essa vinha será sua. E então, mentindo, fraudando, mandou assassinar a Nabote por meio de um julgamento injusto e falso. Nabote fora morto. E então agora, Jezabel vai ficar sabendo que Nabote é morto e vai dizer a Acabe para descer e possuir a vinha, porque agora Nabote é morto. Lembra-se que no domingo passado nós aprendemos dois perigos, segundo o texto que nós vimos. O primeiro perigo é o amor às riquezas. Todo aquele que ama o dinheiro se envolverá em muitas dores e muito sofrimento. Não podeis servir a Deus e a mamon e as riquezas. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Também aprendemos sobre o perigo da união de um crente com uma pessoa que não é crente. Como uniu-se Acabe, rei de Israel, a Jezabel, uma pagã. Isso trouxe muitas dores a Acabe e ao povo de Deus. Agora, nós vemos que Jezabel fica sabendo, Jezabel fica sabendo que o plano dela, a princípio, deu certo e que Acabe poderia tomar a vinha. Olha o que diz o texto, então. Versículo de número 14. Diz assim o versículo 14. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Versículo 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Então isso é o que Jezabel disse a Ana e a querido Flávio a Acabe. Olha, pode levantar aí, pode ficar feliz, que a vinha é tua. Nabote está morto. E é interessante aqui ver que o rei, Acabe, preferiu nada perguntar. Irmãos, um dos seus súditos morrera. E Acabe era um homem que ele encontrara momentos antes para tratar com ele. Agora esse homem está morto. E Acabe não pergunta nada a Jezabel. Como é que isso aconteceu? Como é que esse homem morreu? Acabe sabe. Acabe sabia e conhecia a mulher que tinha. Mas ele preferiu, na concepção dele, no entendimento dele, omitir-se. Ele achou que talvez não teria nenhuma parcela de responsabilidade naquilo, o que Deus mostraria estar ele enganado. Nós veremos isso, como vimos na leitura. E aqui então, agora, nós vemos que Acabe se cala. Ele se calou diante de um pecado terrível. E assim foi juntando um pecado a outro. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo.
Lucinete querida e Isaac, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, 22. Não, olha o que Deus nos diz, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Irmãos, lembremos, quando sabemos que nossos irmãos estão em pecado e nos calamos e fingimos que nada está acontecendo, o que acontece no céu? Como é que, Vanessa, Deus vê isso no céu, presbítero Evanildo? Nós nos tornamos, diácono Felipe, cúmplices. Nós somos cúmplices. Quando nós vemos alguém em pecado, e não, André querido, vamos a essa pessoa, vamos a esse irmão para exortá-lo, nós nos tornamos, Deus nos considera cúmplices. Nós vimos que Acabe, entre aspas, nada fez, foi Jezabel que planejou tudo e executou. Mas Deus o consideraria cúmplice, responsável, porque ele se calara. É dever de todos nós, irmãos. Todos nós aqui, não só do pastor, não só dos presbíteros, não só dos diáconos, mas de todos nós. Não nos calarmos para o bem de nosso irmão e para o nosso próprio bem, quando nós vemos algum dos nossos irmãos em pecado. Porque a Bíblia tem dito, não te cales, não te tornes cúmplice do pecado de outro. Conserva-te a ti mesmo sem culpa nisso. Porque se você e eu nos calarmos, nós seremos culpados. E Deus nos dará paga. Ele virá a ter conosco por conta disso. Não se cale com o pecado de outro. Vá a ele com amor. Seu irmão, crentes falham, crentes pecam. Vá ajudá-lo. Conserva-te a ti mesmo puro. Não se torne cúmplice. Ok? Vamos lá? Versículo 16. Imediatamente, Acabe desceu para confiscar a vinha de Nabote. Olha o versículo 16, vamos ler juntos? Leiamos. Tendo Acabe... Irmãos, em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 9, nos é informado que quando Acabe desce para tomar posse da vinha, que anteriormente era de Nabote, ele desce acompanhado de 2 servos seus. Isso nos é contado só no segundo livro dos Reis. No segundo livro dos Reis, nós veremos, se levantará um personagem, obviamente, né, da história de Israel, chamado Jeú. Deus vai levantar um homem, Jeú, que era um servo, um ministro de Acabe, do rei de Israel, para governar sobre Israel. E esse Jeú será o instrumento pelo qual Deus vai julgar a casa de Acabe. Esse Jeú. E lá em 2 Reis 9, esse Jeú diz que no dia em que o profeta Elias desceu para exortar a Acabe, Jeú e um homem chamado, eu coloquei aqui, um homem chamado Bidkar, desceram juntos com o rei Acabe até a vinha. Então veja, mais à frente, nós veremos que tanto esse Jeú quanto o outro homem chamado Bidkar, que provavelmente eram servos de Acabe, desceram com ele, escoltando o rei até a vinha. Talvez o rei tivesse medo de alguma vingança, porque alguém poderia ficar sabendo que Nabote fora morto injustamente para que Acabe tomasse a vinha. Então ele desceu escoltado. É assim quando nós pecamos, não é? Não é assim? Não é assim, irmãos, infelizmente? Quem peca vive com medo. Vive com medo. Você sabe disso, eu sei disso. Quando você não abandona o pecado, você e eu viveremos uma vida de medo. Porque o nosso pecado nos há de achar. Quem não abandona o pecado, jamais terá paz, jamais. Viverá uma vida de medo. É isso que você quer para você? É isso que você quer? Uma vida de medo? É isso que você terá, se você viver no pecado. Desceram esses homens com Acabe. E agora Acabe está ali,
como uma criança mimada que na manhã de Natal recebe o seu presente. Lembra-se que ele estava irritado antes, porque não tinha a vinha? Agora ele está se deliciando, fazendo planos. Podemos imaginar Acabe ali avaliando a sua nova vinha, fazendo ali seus planos. Vou plantar isso aqui, vou trabalhar aqui, vou fazer isso aqui, deliciando-se com a sua nova aquisição. Todavia, nós veremos agora, que enquanto Acabe fazia planos, Deus também fazia os dele. Enquanto Acabe fazia os seus planos, o Senhor, lembra do salmo que nós lemos? O Senhor afiava a sua espada, preparava o seu arco. Que terrível, não? Que terrível. Veja o que diz o versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita. Lembram-se que Elias é chamado tesbita porque ele vem de uma cidade na Judéia chamada Tesba. Então, Anita querida, tesbita. Certo? Olha aí. Então o Senhor veio com a sua palavra a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote. Ah, Débora, Deus não esqueceu de quem era a vinha. Nós podemos pecar e deixar de lado. Nós podemos cauterizar a nossa consciência, não pensar no erro nosso e tocar a vida. Só que se nós não nos arrependermos, Deus não esquece. Deus sabe o que fazemos. Deus sabe o que você e eu fazemos. Quando ninguém vê. Olha ele dizendo aqui. Vai, desce, porque eis que Acabe está na vinha de Nabote. Ele está lá. Deus conhece tudo, irmãos. Não é sábio ocultar os nossos pecados de Deus, porque não podemos fazê-lo. Sábio é confessar e abandonar o pecado. Porque Deus vê. Deus não se esquece. Ele está na vinha de Nabote. A vinha não é dele. Nunca foi. É de Nabote. Ele roubou de Nabote. Ele matou Nabote para isso. Olha o versículo 19. Far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor. E agora é a mensagem que Elias recebe de Deus para falar a Acabe. Mataste e ainda por cima tomaste a herança? A ideia é a seguinte: você cometeu um crime, um assassinato, e ainda por cima acrescentou outro pecado de roubo? Ou seja, você fez algo terrível, ao invés de constranger-se, converter-se, arrepender-se, você acrescentou a isto outro pecado. A ideia aí de mataste e ainda por cima tomaste a herança, dir-lhe-ás mais. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. No lugar onde o sangue de Nabote foi derramado, e os cães vieram lamber o sangue dele, os cães também lamberão o teu sangue. Mas nós vamos falar mais disso, com relação à retribuição do Senhor. Mas, meus irmãos, aqui nós aprendemos que enquanto Acabe planejava como utilizar a sua nova vinha, possivelmente estava lá se deliciando com a sua nova aquisição, com a sua nova posse, Deus estava planejando. E aí nós aprendemos que é verdadeiro o que a Bíblia diz, lá no livro de Jó, no capítulo 20, verso 5, diz assim, olha irmãos, olha, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. O júbilo dos perversos, existe um júbilo para os perversos, mas é breve. E existe uma alegria para os perversos, mas é momentânea. Porque o pecado vos há de achar. O Senhor encontrará o pecador não arrependido. Por isso ele pode se alegrar de maneira breve. Ele pode cometer o pecado e ter delícias ao cometê-lo, mas a sua alegria não durará. O Senhor não permitirá. Lembre-se disso, a alegria que o pecado traz é breve e momentânea. Porque o juízo virá, a angústia virá, a culpa virá, o sofrimento virá. Fuja do pecado. Não se deixe enganar dele. Veja Acabe. Ele está se alegrando, mas ele nem sabe o que o Senhor está tramando, planejando contra ele. Mas vamos lá, veja o texto. Versículo 20, mostra que Elias foi a Acabe. E quando Acabe viu, olha aí o versículo 20, vamos ler juntos? Leiamos.
Perguntou Acabe a Elias. Até aí. Obrigado, irmãos. Perguntou Acabe a Elias. Então, Elias desceu. O Senhor falou, desce que Acabe está na vinha de Nabote. E leva a mensagem para ele. Vimos a mensagem, certo? A mensagem é de retribuição, de vingança. Deus vai fazer com que os cães que lamberam o sangue de Nabote lambam o sangue de Acabe. E agora Elias então obedece. Ele desce e Acabe vê Elias. E quando o Acabe vê Elias, Acabe diz, já me achaste inimigo meu? E é interessante que o Elias diz, achei-te. Porque Elias não diz assim, que isso? Não sou seu inimigo. Não. Elias, ali o profeta de Deus, constituiu-se ali inimigo de Acabe mesmo. Porque Deus é inimigo daqueles que vivem no pecado. É por isso que Elias não tenta consertar aqui. Achaste-me, inimigo meu. Aí Elias responde, achei-te. Ele não tenta dar um jeitinho. Ele não tenta dar o jeito que Acabe tentou dar com Ben-Hadad. Lembram-se? Nós vimos há pouco tempo. Quando o ímpio Ben-Hadad fugiu enquanto Acabe devia ter destruído a Ben-Hadad, Ben-Hadad vai a ele e diz assim, eu sou teu irmão. Aí Acabe, você é meu irmão, meu irmão. Não. Você é inimigo de Deus. E Deus é seu inimigo. Olha o que diz Tiago, para confirmar isso aqui. O escritor do Novo Testamento. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês não conseguem compreender que quando vocês ficam amigos do mundo, Deus constitui inimigo de vocês? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E não era o que Acabe queria. Veja, Ben-Hadad fez parceria com Ben-Hadad, o ímpio Ben-Hadad. Depois, antes, tinha se casado com Jezabel, que aparece aqui. Então veja, ele está cercado de ímpios. Ele quis a amizade do mundo. Ele quis a amizade dos ímpios. O que aconteceu? Deus constituiu-se inimigo dele. Como a Bíblia diz. E a pergunta que nós vamos fazer é o seguinte. Você deseja a amizade do mundo e a inimizade de Deus ou ao contrário? A inimizade do mundo e a amizade de Deus? Você será sábio se preferir a amizade de Deus. Porque não é possível viver em amizade com o mundo e com Deus. Você tem que escolher um dos senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer-se do outro, ou vice-versa. Ok? Então olha só o que Acabe diz a Elias. Achaste, inimigo meu? E ele diz, achei-te. E aí vocês lembram que a mensagem, nós vimos no versículo 19, né? A mensagem que Elias trouxe é essa. Versículo 19 de novo, vamos lembrar. Assim diz o Senhor, matasse ainda por cima, tomasse herança. E dir-lhe-ás mais. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue. Eu o teu mesmo. É interessante que Acabe poderia ter intervir aqui, né? Poderia protestar nessa hora. Ele poderia dizer assim, sou inocente. O meu selo lacrou as cartas, mas não fui eu que as escrevi, nem que falsifiquei, viu? Foi a esposa, foi Jezabel. Ele poderia dizer, não, sou inocente. Jezabel é que organizou tudo, eu estava dormindo, eu estava empurrado na cama, gente. Eu estava lá, virado na parede. E ela estava fazendo tudo, eu sou inocente. Eu não tenho conhecimento de qualquer irregularidade. Eu sou inocente. Foram dois canalhas de Jezreel aqui, que fizeram as acusações falsas contra Nabote. Eu não falei nada, eu sou inocente. Mas o Senhor não julga apenas os atos. O Senhor julga as intenções. O Senhor não só julga os crimes conhecidos, mas os crimes ocultos. E assim o Senhor corretamente acusa Acabe como responsável último. Assim como, lembra de Adão e Eva? Foi Eva que tomou do fruto e deu a Adão. Mas quando Deus foi, de fato, tomar aquilo que deveria, a justiça, ele foi a Adão, não a Eva. Aqui é a mesma coisa. Foi Jezabel que tomou do fruto. Foi ela que fez o seu marido pecar, mas Deus foi a Acabe, não a Jezabel. Você vê aqui o texto? Não vai? Tem Jezabel aqui. Tem Acabe. Assim como lá, tem Adão, não tem Eva. Porque o homem é sempre responsável. Você está falando hoje na catecúmenos, lá na classe, na aula pela manhã, da escola dominical? Que o homem sempre será o pastor da sua casa. E sempre será o responsável.
ele pode ser um mau ou um bom pastor, mas o pastor é ele. O pastor é você. Se você e eu somos maus pastores ou bons pastores, isso é outra conversa. Mas o pastor é você. E sabe quem vai ser, de fato, responsabilizado por Deus? É você. Para o bem ou para o mal. É você. Se você governar bem a sua casa, você receberá os louvores de Deus e a aprovação dele. Se você governar mal, você que arcará com toda a dor e responsabilidade de consciência. É você que vai. Sou eu e você. Deus está te chamando, a mim também, a crer nele, confiar nele, a entregar-se a ele, para que ele nos faça bons pastores. Isso é possível. Mesmo a nós, pecadores, eu e você tão fracos, eu e você. Ele te chama a confiar nele, a descansar nele, a olhar para Cristo. Ele tem poder para te fazer quem você deve ser. Lembre-se disso, meu querido irmão. Você é o pastor da sua casa. Jovem querido que não casou ainda. Você será o pastor da sua casa. Prepare-se agora. Deus vai requerir isso de você, ok? Seja um bom pastor. Olhe para o grande pastor, o maior deles. Clame a ele, confie nele, ame-o. Conheça ele. Conheça ele mais do que todas as coisas deste mundo. Ele te fará um pastor digno. Um pastor digno. Faça isso. Faça isso. Você se alegrará, você será bem-aventurado. Mas aqui, então, como vimos, Deus vai a Acabe. E continua aí o texto, no versículo de número 20, quando Elias diz, achei-te, e aí ele continua. Porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Então aqui, meus irmãos, Deus usou a segunda pessoa do singular. Tu vendeste, tu te vendeste. Ou seja, ele está responsabilizando Acabe pessoalmente. E não só pela cobiça, mas pelo assassinato. Você cobiçou e assassinou. Mas é interessante, meus irmãos, que aqui Acabe, o verbo usado, de vender aqui, o tu te vendeste, mostra que Acabe servia ao dinheiro. A ideia aqui do termo de vender, vender, comprar, a ideia do aspecto da esfera financeira aqui. Ou seja, Acabe era um amante do dinheiro. E por isso, por amar o dinheiro mais do que a Deus, ele se envolveu em muitas dores. E aí nós temos aqui uma aplicação para nós, sobre os nossos negócios, os nossos acertos financeiros, nossas compras e vendas. A gente acha que às vezes Deus não está muito envolvido com o que você compra, como é que você vende, como é que você faz negócio, certo? Como é que eu e você administramos nosso dinheiro, mas ele está. Tanto que a prova é disso aqui, que ele foi lá responsabilizar Acabe pelo negócio que ele fez. Está fazendo negócio, gente, queria comprar uma vinha. Só que Deus falou, eu estou nisso aí também. Isso aí me diz respeito. Irmãos, Deus se importa, conhece e julga os nossos negócios. A condenação de Acabe serve como lembrete que devemos ser escrupulosamente, rigorosamente honestos em todos os nossos empreendimentos financeiros, em todos os nossos negócios. E não simplesmente, atenção, seguir as orientações dos nossos empregadores ou a lei vigente em nosso país. Irmãos, nós sabemos que o mundo é mau e jaz no maligno. E que os nossos empregadores, muitas vezes, não pertencem ao Senhor e têm uma mente em trevas e uma mente corrompida. E eles darão ordem a cada um de nós para que façam negócios escusos. Nós não devemos fazê-lo. Nosso padrão é a palavra do Senhor. É Deus que nos julgará, por fim, não o nosso empregador. E outra coisa, às vezes nós não devemos nos colocar debaixo até de leis, porque nós sabemos que existem leis injustas. Não é porque uma coisa é legal que é necessariamente justa. Porque nós sabemos que há muitas leis, infelizmente, injustas. Tanto que você pode ler, isso não é de agora, pode ler Isaías, capítulo número 10, versículo 1 e 2, está lá. Os juízes fazem leis injustas para oprimir os mais necessitados. Então existem leis injustas. Então veja, você não deve se guiar por isso. Nem porque pelo que é ordenado pelos seus empregadores, nem pelo que a lei diz. Porque ela pode dizer algo que é injusto e você não deve fazer a si mesmo. Não deve se basear nisso. Você deve ter como padrão a justiça que procede de Deus. Os padrões de Deus são mais altos, muito mais altos do que os padrões de nossas profissões
ou as exigências de qualquer governo. Não só devemos fazer o que se espera, o que é legal, mas precisamos fazer o que é certo. Não só o que se espera, nem só o que é legal, mas o que é certo. Isso significa ser perfeitamente honesto em todas as nossas motivações, intenções e transações. Se ganharmos nosso dinheiro e fizermos nosso lucro de maneira ilícita, lembre de Acabe, ele fez de maneira ilícita, e ele estava lá se deliciando com a nova aquisição dele, só que Deus foi lá, Deus foi julgá-lo lá. Então nós temos também que temer se os nossos negócios são ilícitos. Nós estamos ganhando dinheiro ilicitamente, aproveitando da fraqueza das pessoas, da falta de conhecimento, para fazer os nossos negócios. Devemos temer, irmãos, pois enquanto ainda desfrutamos, como Acabe, de nossas posses, estamos apenas esperando para que os nossos pecados nos encontrem, que o juízo de Deus venha sobre nós. Então, cuidado com os seus negócios, cuidado com as suas transações. Deus está nisso também. Deus se interessa por isso. E Ele quer justiça nisso também. Da maneira que você vende algo, às vezes você vende algo que não tem o valor que eu e você estamos colocando naquilo. Mas a gente quer sempre ganhar um dinheiro a mais, não é verdade? E às vezes nós nos valemos da ignorância das pessoas sobre aquele negócio para poder abusar delas. Depois contar vantagem. Nossa, eu fiz um negoção. Eu vendi um negócio que estava estragado, que não prestava e tirei um dinheiro. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso fala a nós, irmãos. Nosso coração se inclina ao dinheiro e às riquezas. Mas Deus está nos lembrando aqui. Ele quer santidade também nessa esfera. Okay? O sábio ganhará dinheiro diante de Deus de forma justa e será muito abençoado. Comerá tranquilo e nada lhe faltará e tudo lhe irá bem. Okay? É melhor ter pouco dinheiro honesto do que ter muito dinheiro ilícito. É melhor ter pouco. É melhor ter sobre a sua mesa o pão e o café. Mas a aprovação de que Deus tem prazer em você. Ok? Lembre-se disso. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar uma boa consciência diante de Deus. E não há nada mais valioso do que uma boa consciência. Nada. Nada. Não há nada no mundo. Nada comparado a uma boa consciência. Uma consciência diante de Deus. Okay? Lembre-se disso. Vamos caminhando aqui para a segunda parte. Deus então encontrou Acabe. Ele sabia exatamente onde o rei estava e sabia exatamente o que o rei estava fazendo. Então Deus enviou Elias para profetizar que os cães lameriam o sangue de Acabe. E também pronunciou uma maldição mortal. Olha aí o versículo 21 e 22. Vamos ler juntos? Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Então é interessante aqui, meus irmãos, você vê a questão da retribuição. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, das maldades que nós podemos fazer com outra pessoa, Deus fará aquela maldade vir sobre a nossa cabeça. Veja que Deus vai acabar com a casa de Acabe, não só com Acabe, mas com a casa dele, com a descendência. Vocês se lembram que no sermão passado, nós falamos aqui, mostramos os textos, que não só Nabote foi morto, mas os seus filhos também. Aí Deus fala para Acabe, você será destruído e todo macho da sua casa também. É a retribuição de um pecado não confessado, de um pecado não abandonado. Deus é justo. Deus é juiz e justiça. Ele pune na medida certa, nem mais, nem menos. Então, corramos do pecado, nos arrependamos do pecado, para que não tenhamos que encarar um Deus justo, que julga de fato, corretamente. Ok? Veja só o versículo 24. Quem morrer, continua a maldição sobre Acabe. Quem morrer na casa de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então, meus irmãos, a vinha de Nabote, que era de Deus, e Deus deu a Nabote, tomada à custa de assassinato, custaria a Acabe todo o seu reino e a morte dos seus descendentes. E o pecado é isso. O pecado te tomará tudo. O pecado te tomará... Ele te promete tudo, não é? Como o pecado é terrível, não? Ele te promete tudo. Mas ele toma tudo. Ele tomará tudo. O seu nome, a sua honra, a sua paz, a sua consciência tranquila.
e te tomará tudo. É isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. E a maldição de Deus está sobre o pecado. E o pecado tem um preço. Olha só agora, Deus também tinha reservado algo para a rainha Acabe. Versículo 23, vamos ler juntos? Leamos. Também de Jezabel falou o Senhor. Os cães... Nós veremos, quando chegarmos em 2 Reis, se Deus permitir, que isso acontecerá literalmente. Jezabel será comida por cães. E o que vai sobrar da carne dela, segundo o texto, é só as palmas das mãos e os pés. O resto os cães comeram, como Deus havia falado. Jezabel pensou que estava conseguindo algo para Acabe por nada. Mas no fim ela pagaria pela própria vida, pelo sangue de Nabote derramado. Lembra do salmo que nós lemos? Deus é justo juiz, que sente indignação todos os dias. Afiará a Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. O ímpio concebeu a malícia, como fez Jezabel, e deu à luz a mentira. Lembra? Tudo da Jezabel está aqui. Maliciosa, mentirosa. Abriu a cova para Nabote. Só que ela cairia na cova que abriu. A sua malícia, diz o salmista, lhe recai sobre a cabeça. E sobre a própria mioleira dela desce a sua violência. Essa é outra forma de expressar o que Paulo disse lá em Gálatas. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não, olha, meus irmãos, a justiça humana pode falhar. Às vezes as pessoas fazem o que fazem aqui e a justiça humana face de cega, mas a justiça divina não falha. De Deus, você pode tentar zombar de um homem, mas de Deus não se zomba. O que um homem plantar, isso também ceifará. Caminhando para o fim, olha aí, versículo 25. A morte de Isabel é merecida, olha o que ela fez aí. Versículo 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Por quê? Porque Jezabel, então veja que o juízo que vem a ela é justo. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Jezabel fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Agora terminando, a maldição de Deus foi tão vívida e tão dura, anunciada por Elias a Acabe, que fez com que até mesmo Acabe parasse para pensar. O texto vai dizer que em pé ali na via de Nabote, Acabe sentiu tristeza e remorso pelo que tinha acontecido. Olha o que o texto diz, que surpresa. Versículo 27. Tendo Acabe ouvido as palavras de juízo, estas palavras, rasgou as suas vestes, que é um símbolo de contrição, cobriu de pano de saco o seu corpo, que também é outro símbolo, outra expressão de contrição, e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Agora, veja, diz aqui que ele jejuou, Vocês se lembram que Acabe, anteriormente, tinha deixado de comer porque Nabote não queria vender a vinha dele. Agora ele deixa de comer por outra razão, porque o juízo de Deus é anunciado sobre ele. E aí diz agora veja o versículo 28 e 29 terminando. Que esse é um dos textos difíceis da Bíblia, viu? Lembra, os catecúmenos hoje, nós falávamos sobre textos difíceis na Bíblia. Esses dois versículos compõem um texto difícil, uma parte difícil. Olha só. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre sua casa. Veja, a questão que está diante de nós é a seguinte, e tem sido alvo de grande debate entre os teólogos. Acabe se converteu e foi salvo ou não? Ele apenas teve um momento de remorso e tristeza. Há uma divisão entre os teólogos quando eles chegam nesse texto aqui. Porque Deus diz: você não viu, Elias, que Acabe se entristece e se humilha perante mim? O que aconteceu com Acabe? Aí nós olhamos mais à frente, no próximo capítulo, quando Deus vai levantar um profeta chamado Micaías, e Acabe vai mandar prendê-lo.
E esse profeta vai dizer a Acabe que ele vai morrer como juiz de Deus e vai dizer como é que Acabe vai morrer. E acontece mesmo, Deus julga Acabe porque ele vai contra o profeta. Então, meus irmãos, Acabe é uma figura enigmática. Você olha esse texto agora, você veio acompanhando a história de Acabe até agora e você sabe que ele é um ímpio. Mas agora você se depara com isso. E você e eu já não sabemos muito bem o que pensar de Acabe, certo? Porque Deus falou ali, se humilha. É importante também lembrar que Deus não anulou o juízo. Ele postergou. Tanto que ele diz assim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre sua casa. Então Deus não anulou o juízo, Vitor e Esther, querido, meus irmãos. Ele postergou. Acabe morreu, como Deus falou que ele ia morrer. A gente vai ver isso, se Deus quiser, no próximo capítulo. E depois os seus filhos, sua casa foi julgada. Não nos dias dele, porque ele se entristeceu. E o Senhor teve misericórdia dele naquele período, o restante ali da sua vida. Eis aqui um caso nebuloso. Mas, mesmo assim, há uma verdade aqui. Nós cremos que este caso é assim, não em vão, mas porque tinha que ser assim mesmo. Textos como esse, que nos mostram indivíduos que têm uma vida tão bagunçada, tão inconstante, e existem na Bíblia alguns que você olha e fala, fui salvo, não foi. Como hoje também, não é verdade? Às vezes você olha para uma pessoa que está na igreja e você fica assim, acho que é crente. Aí no outro dia, acho que descrentizou, né? Não é mais. Agora eu acho que ele é. Aí você vê, não. Não existe isso. Não existe, infelizmente. Eu creio que esse texto é um dos textos que nos mostram essa infeliz realidade. Existem pessoas, alguns indivíduos, que nunca nos darão, e nem eles terão certeza de que são verdadeiramente crentes. Sobre isso, tem um texto do Riley, que eu amo. Eu vou citar aqui para vocês. Preste atenção, esse texto é maravilhoso. Riley vai falar sobre pessoas que nunca viveram de maneira cristã para ser exemplo, e na hora da morte, eles começam a meio que professar uma fé. E Riley vai dizer o quão insegura é essa profissão no leito de morte. Como que ela não satisfaz. Olha o que ele diz, abre aspas. Olha como ele diz. Riley é um teólogo do século XIX, okay? Um teólogo reformado da Igreja da Inglaterra. Deixe-me dizer isto de uma vez por todas, que como regra geral, nada há de tão insatisfatório como as evidências do leito de morte. As coisas que os homens dizem e os sentimentos que expressam quando estão doentes e atemorizados são muito insignificantes para que sejam dignos de nossa confiança. Com muita frequência, esses sentimentos e palavras que dizem os moribundos são resultados do medo e não nascem das profundezas do coração. Com muita frequência, são coisas ditas de forma mecânica, informadas pelos lábios de líderes religiosos e amigos ansiosos, mas que não refletem verdadeiramente o que a pessoa sentia. E a prova mais clara disso, continua Riley, é o fato conhecido de que a maioria das pessoas que fazem promessas de mudar de vida quando estão no leito de morte, falando de religião pela primeira vez na vida, voltam para o pecado e para o mundo quando se recuperam. Riley continua. Nenhuma dessas coisas me contenta. Elas não fazem com que eu me sinta feliz em relação ao estado dessas pessoas. Outros poderão ficar satisfeitos, se desejarem, e dizer, após a morte de seus amigos, que tem esperança de que eles foram para o céu. Da minha parte, eu preferiria guardar a minha boca e não dizer nada. Eu ficaria contente com a menor medida de fé na vida de um moribundo, de alguém que estivesse próximo da morte. Mesmo que esta não fosse maior do que um grão de mostarda, eu ficaria feliz.
Porém, ficar contente com algo menos que arrependimento e fé verdadeira parece-me infidelidade. Fecha aspas. Irmãos, eu faço a pergunta final. Que tipo de certeza você deixará para aqueles que estarão no seu velório? Com que tipo de certeza você mesmo enfrentará a morte naquela hora derradeira? Não se engane. Se você não produzir frutos dignos de arrependimento agora em vida, você não terá segurança, nem deixará nenhuma. Os homens poderão até se utilizar de formalidades da religião no dia do seu sepultamento e expressar esperanças bondosas quanto ao seu destino. Poderão dizer que te encontrarão no céu e até mesmo citar versículos. Não é verdade? Você já viu em algum velório a pessoa falar do morto que ele foi para o inferno? Você já viu algum velório? Pelo menos assim, olha, eu acho, pelo tipo de vida que ele viveu, olha, eu acho que todo mundo que morre vai para o céu. Não tem o ditado como é? Homem bom é homem morto. Basta morrer, tá bom. Não é assim? Todo mundo é muito bom quando morre. As pessoas poderão até dizer isso de mim e de você lá no sepultamento nosso. Poderão citar versículos. Poderão dizer o versículo lá de Apocalipse: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E as pessoas no seu velório vão dizer amém. Mas se você não produzir frutos agora, frutos dignos de arrependimento, o seu funeral será somente o funeral de uma alma perdida. Seria melhor, como disse um teólogo, que você não tivesse nascido. Seria melhor para você não ter nascido. Você está me entendendo? Como é importante as evidências de uma vida transformada. Como é importante amar a Deus, eu sou Jesus Cristo, acima de tudo. Isso vai definir o seu destino. E digam os homens o que quiserem dizer. Se você e eu não produzirmos frutos dignos agora, nós não veremos a Deus. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele pode operar isso em você e salvar-te para sempre. Ele é misericordioso e bom a todos aqueles que confiam nele. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.